Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre pastores traidores. Por incrível que pareça, isso existe no meio dos evangélicos. O pastor traidor, às vezes, ele não é nem considerado um traidor porque ele vai levando a consciência das pessoas até estarem à sua disposição, né? Eles vão gerando situações devido à sua própria fraqueza, devido às vezes à sua própria incompetência pastoral, exatamente por não terem um chamado, não conseguem ter a competência de manter aquilo para que foram chamados. E esses pastores às vezes levam as igrejas a abandonarem a sã doutrina, né? Vocês sabem que eu não costumo criticar pentecostais, especialmente na internet. Dificilmente eu faria isso. Ou se já fiz, não faço mais. Então eu evito fazer isso, porque existe realmente uma história de desentendimento entre pentecostais e crentes históricos, né? Eu acho que essa história já está vencida, já está bem resolvida e não precisamos ficar nos debatendo quanto a isso. Os pentecostais, muitas vezes, estão nas suas igrejas, vivendo as suas vidas, pregando a sua doutrina, sem se importar mais com o que acontece nas igrejas dos crentes históricos, certo? Então você não tem mais que se preocupar com os pentecostais, deixem eles, porque eles são crentes também. Eles são cristãos também e merecem viver a sua doutrina e têm esse direito, né? Então, mesmo que a gente, que é um crente cristão assim histórico, não concorde com isso, histórico só como uma divisão, tá? Para classificar melhor, que são os batistas, presbiterianos e por aí vai, né? Se vivemos nesse sistema, nós devemos então ter pastores que sejam também fiéis ao ponto de vista dos crentes históricos. Por outro lado, aqueles que vivem criticando os pentecostais por simplesmente criticar, buscando briga e ridicularizando, esses não fazem nada de bom para o evangelho. Existem dois extremos. Existem aqueles que acham que os históricos são do mal e que precisam de salvação, que vão para o inferno. E existem aqueles que criticam totalmente os pentecostais, como se os pentecostais fossem pessoas que também iriam para o inferno, né? Então, mas esse negócio é uma coisa um quanto vencida. Mas nós vemos que alguns sujeitos, dentro das igrejas locais de modo geral, às vezes pode ser uma igreja, digamos, histórica ou uma igreja pentecostal, o cara cisma de querer seguir a doutrina da outra igreja. Ou seja, o cara é pastor, ele foi consagrado para seguir a doutrina daquela igreja, seja ela qual for, e ele acha que a doutrina da outra está melhor. Às vezes ele acha que uma heresia é melhor. E aí ele começa a aplicar aquilo àquela igreja em que ele está, né? Seja ela uma igreja batista, seja ela uma igreja da Assembleia de Deus, seja ela o que for, né? Você inverter a ordem, você inverter a doutrina de uma igreja ao seu bel prazer, isso não é coisa de pastor. Isso é coisa de pastor covarde. Coisa de pastor covarde e incapaz. E indigno da posição que ocupa, tá? Veja bem, ele é covarde, incapaz e indigno de ser pastor, certo? A pessoa que tenta mudar a doutrina da sua igreja é covarde, incapaz e indigna de ser pastor, certo? Então, guarde isso na sua memória. Não importa qual a doutrina da igreja, né? Não importa. Se você quer mudar de doutrina, também é direito do pastor ter uma outra doutrina. Mas qual é a obrigação dele se ele não for covarde? Ou seja, não tiver medo de perder o seu salário, de perder o seu sustento. Se ele é corajoso, ele vai encarar: eu posso perder o meu sustento, mas eu vou procurar uma outra igreja que tenha a mesma confissão que eu sigo, que eu estou aceitando agora, e vou pedir para sair dessa igreja. Ele pode até se comportar na outra igreja da forma correta até o momento de sua saída, para poder fazer uma transição amigável, mas sem perturbar a ordem da igreja, certo? Isso eu acho que seria negociável se as pessoas forem cordatas, né?
O pastor não quer ser mais batista, ele quer ser assembleano. Beleza, vai procurar uma Assembleia de Deus. Aceitou ele? Tudo bem. Vai aceitar a partir de quando? Dia tal. Então, nós ficamos com o senhor até dia tal. Mas até o dia tal, o senhor se comporta como batista. Certo? Seria mais ou menos assim. E vice-versa, né? Se vier da Assembleia para Batista também. Estou usando a Assembleia só como comparação, porque a Igreja Assembleia é a maior do Brasil, né? Então, estou usando só como comparação porque é muito comum. Mas existem pastores que adotam algumas doutrinas porque são realmente, não têm um chamado verdadeiro, não são dedicados aos estudos dos evangelhos. Se você adotou uma doutrina porque você é dedicado ao estudo da Bíblia e as suas pregações mostram que você é uma pessoa que entende de Bíblia e que não fala coisas temerárias, é uma coisa, mas geralmente quando esses caras mudam, a maioria, né? Eles geralmente têm uma pregação ruim e simplesmente se identificam com o estilo de pregação de outra igreja. E quando ele se identifica com uma retórica, ele começa a repetir aquela retórica. E aquela retórica agrada as pessoas. Depois ele vai dizer até que ele não tem retórica. Não, eu não tenho retórica, eu tenho eu não sei o que, não sei o que lá. Né? Então ele vai dizer isso. Mas ele usa uma retórica específica. Mas eu quero dizer para você que está passando hoje por um problema na sua igreja, de pastor ou de pastora, sei lá, né? Que está querendo mudar a sua doutrina. Manda esse cara ir procurar o lugar dele. Manda esse cara procurar o lugar dele e mantenha-se firme na sua doutrina. Não permita que um pastor seja covarde, infiel, indigno, destruindo a doutrina da tua igreja. Pastor não tem direito de mudar a doutrina da tua igreja, porque a doutrina é definida pelos irmãos que fundam a igreja. É definida pelo consenso entre os irmãos e não pela manipulação de um indivíduo. Portanto, cuidado com esse pastor. E se eu conheço algum pastor que está fazendo isso, já está condenado por mim aqui agora. Por quê? Porque eu digo que está condenado. Você vai dizer, mas você não pode condenar ninguém, porque você não pode julgar por causa da Bíblia. Não, mas a Bíblia diz que você pode julgar sim. Você não pode julgar quando você não tem certeza, né? Quando você não tem certeza. Quando você acha que aquela coisa, você sabe que aquilo não existe. Mas a gente sabe que isso existe, essa realidade existe. Mas agora, a pessoa em si, eu não sei se existe. Mas se a pessoa existir, como coloquei a condicional se essa pessoa existir, já está condenada, porque está fazendo esse tipo de coisa que eu estou relatando aqui. Se a pessoa existir, né? Então, eu quero que você entenda isso. Caso a pessoa faça, você não tem que ter medo de condenar. Você não tem que ter medo de julgar. Julgue mesmo. Porque o apóstolo Paulo diz que julgou uma pessoa e o condenou ao inferno. Porque aquela pessoa estava desviando as pessoas do evangelho. Você vai encontrar isso lá em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 3, né, que fala de um sujeito que tinha relações com a própria madrasta, uma coisa bem absurda, né? Então eu quero que você pense nisso. Se o seu pastor começou a baldear para outros lados, não vá pensando assim que você não pode julgar, não. Você pode sim. Se ele está fazendo uma coisa objetiva que está indo contra a sua doutrina, você pode se opor a ele sim. Porque o pastor, dentro da Igreja Batista, pastor não é dono de igreja. Pastor não é dono de igreja. E a igreja é batista porque ela segue uma doutrina específica, certo? E outra, não deixe esse pastor tomar a igreja para ele. Se ele quer fundar outra denominação, leva quem quer ir junto com ele e deixa a igreja em paz. Porque geralmente esses caras, eles querem tomar o patrimônio da igreja para ele. Quando tudo aquilo foi construído por pessoas, né, que têm uma fé para sustentar aquela fé. E de repente ele pega aquilo e quer levar para fazer sua igreja particular. Não deixe isso acontecer. Se isso estiver acontecendo na sua igreja, se algum pastor que eu conheço estiver fazendo isso, se estiver, já está condenado como errado. Já está condenado. E você que é crente, você que é membro de uma igreja, não deixe isso acontecer, porque isso é maldição para a sua igreja. Maldição. Não se torne maldito, se torne bem-aventurado em Jesus Cristo.
Fuja da maldição que é dividir igreja, que é mudar doutrina de igreja. Fuja dessa maldição. Bom, isso acho que é o suficiente para o que a gente tinha para dizer hoje. Que Deus o abençoe rico e abundantemente e pense nisso. Você pode decidir o futuro da sua igreja. Não entregue na mão de pastores que não servem de pastores, mas servem como lobos.